Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo deste vídeo, na verdade, é fazer um pequeno resumo do que foi discutido na última aula do dia 8 de março de 2019. Então eu vou aqui organizar o título do vídeo, para que a gente consiga também depois organizar esse vídeo específico lá no nosso canal, tá, do YouTube. Resumo da aula do dia 8 de março de 2019. Ok, então nessa aula, que foi na última sexta-feira, a gente apresentou uma forma de caracterizar a matriz de rigidez e o vetor de força, matriz de rigidez do elemento finito, né, e o vetor de força do elemento finito de dois nós, que vai ser aplicado para fazer as simulações, né, as aproximações do campo de deslocamento do problema de barra sobre força normal, especificamente do problema de barra sobre força normal, exemplo modelo que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Então, nessa particularização, a gente justamente pegou um elemento finito de dois nós, e nesse elemento finito de dois nós, a gente caracterizou, vou mudar aqui a cor, a gente caracterizou um dado tamanho de elemento finito aqui, que a gente definiu como um comprimento LE. Aqui também a gente definiu dois nós. Na aula eu chamei de I e I mais um. Aqui eu vou chamar de nó 1 e nó 2 local, porque a gente acabou depois, lá na frente, quando dessa caracterização das entradas da matriz de rigidez do elemento finito de barra e do vetor, a gente precisou transformar em 1 e 2. Então, mas não tem problema, a gente consegue, vamos dizer assim, linkar o que a gente está desenvolvendo aqui com o que foi abordado em sala de aula. A intenção aqui é fazer um resumo. A gente está mudando só a estrutura, até para que não fique igual a estrutura que foi desenvolvida lá, para facilitar, né, para quem não foi na aula, facilitar o entendimento. Então, em cada um desses nós, a gente, dentro da técnica de elementos finitos, a gente atrela uma função de aproximação. Então, aqui eu vou atrelar uma função de aproximação que eu vou denominar de φ1. Então, φ1, deixa eu fixar aqui. Não. Vou escolher outra cor. Não está deixando aqui. Deixa eu pegar essa vermelha. Ver se ele... Não. Eita, essa caneta não tá facilitando minha vida. Então eu vou atrelar essa função φ de 1. Vale ressaltar que essa função φ de 1 é uma função local, tudo bem? É uma função local, né, para um elemento aqui genérico que a gente está chamando de elemento E, né? Eu vou até definir aqui. Esse elemento é um elemento E. Vou desenhar aqui essa caixinha para facilitar. Tá difícil, hein? Tô destreinado na elaboração dos vídeos. Eu tô apanhando aqui da caneta e do aplicativo que eu utilizo para fazer esses vídeos. Então, agora melhorou. Então, aqui é o elemento finito E qualquer. E aqui a gente, né, desenha a função φ de 1, que é uma função decrescente, linear, né, que varia linearmente de 1, né, do valor de 1 até 0, ok? E a função
e uma função, né, φ de 2, que ela é uma função crescente, que ela vale 0 no nó 1 e 1 na coordenada, né, do nó 2. Tá? Então, essa aqui é a função φ de 2. E essa função é a função φ de 1. É claro que esse subdomínio aqui, ele é função do sistema de coordenada x, né? Porque o nosso problema de barra sobre força normal, as variáveis principais do nosso problema, elas estão variando com x, e vamos manter a lógica do que foi desenvolvido, né, em sala de aula, para ter coerência com o que a gente está apresentando aqui. Então, na aula, a intenção foi justamente explicitar a cara dessas funções φ de 1 e φ de 2, né, dessas funções φ de 1 e φ de 2, utilizando essa estrutura, né, local do elemento finito E. Né? É claro que aqui eu vou ter uma coordenada local, x1, e uma coordenada local aqui, x2. Na aula a gente identificou, né, nesse elemento finito aqui E, o nó e o nó I mais 1, tá? Não tem problema, a gente pode fazer dessa mesma forma. Isso daqui só vai me facilitar quando do desenvolvimento explícito das entradas de cada uma dos elementos da matriz rigidez e do meu vetor de força. Então, o que a gente fez foi justamente isso. Definir, né, a minha função φ de 1. Então, a φ de 1, ela tem uma cara linear, é uma φ de 1 de x, originalmente valendo ax mais b, e eu preciso justamente do valor dessa função φ de 1 em 2 pontos para determinar a e b. Só que das propriedades de elementos finitos a gente já sabe, não é, que φ, né, atrelado no nó 1 na coordenada x de 1, ela vale 1, e a φ de 1 na coordenada de x2, ela vale 0. Com essas duas entradas, a gente consegue caracterizar essa função φ de 1 de x local a partir dessa função linear. É menos x mais x mais a coordenada x2 dividido pela diferença entre a coordenada x2 menos a coordenada x1. Lá em sala de aula, a gente aqui era a coordenada x e mais 1, e aqui a coordenada x i. Tá? Mas não tem problema, isso aqui é só para... A gente vai entender que esses nós 1 e 2 nesse elemento finito são nós locais que, aplicado essa metodologia para fazer, né, para desenvolver a análise e a simulação de um problema utilizando essa lógica que a gente está apresentando aqui nesse vídeo, a gente vai transformar esse um local, né, num valor global lá da incidência nodal, da discretização que a gente aplicar com esses elementos finitos de barra de 2 nós. Esses elementos finitos unidimensionais de 2 nós. Aqui vale lembrar, não é, que a diferença entre as coordenadas x2 e x1 me dá justamente o comprimento do elemento finito. Então aqui a gente pode até, na verdade, tá, simplificar essa apresentação chamando agora essa expressão com essa apresentação aqui. X é menos x mais x2 dividido justamente pelo comprimento do elemento finito. Ok? E a função φ, a função φ de 2, a função φ de 2, x, ela tem a cara linear, e para eu determinar esses dois parâmetros aqui, a e b, eu preciso justamente do valor dessa função em 2 pontos.
nesse mapeamento que foi apresentado, né, nesse mapeamento aqui que foi apresentado, eu tenho esses 2 pontos. Eu tenho o valor dessa função em 2 pontos. Eu tenho o valor dela em x de 1, que vale 0, está aqui, não é? E eu tenho o valor dessa função na coordenada x de 2, que é 1. Bom, são propriedades das funções de elementos finitos. Isso já foi discutido em sala de aula. Esse vídeo ele só faz sentido, né? Vale lembrar que esse vídeo só faz sentido para os alunos da disciplina e contextualizando aqui, né, o vídeo com tudo que foi comentado no curso, tudo que é abordado no curso. Então aqui eu sei que φ de 2 na coordenada x de 1 ela vale 0 e φ de 2 na coordenada x de 2 ela vale 1, né? Na coordenada do nó 2, né? X de 2, que eu estou dando aqui essa denominação. Então, com essas entradas aqui, eu consigo escrever o valor de φ de 2, né, como essa função daqui, que é x menos x1, que é a coordenada do nó 1, x2 menos x1. Igualmente ao passo anterior, tá? Só tomar cuidado aqui com esse valor aqui, não é? Porque esse valor é x de 2, né? Eu estou destreinado com a caneta, tá? Mas eu vou tentar melhorar aqui a escrita. Então eu sei que aqui é a razão entre x menos x1 sobre o comprimento do elemento finito. Sobre o comprimento do elemento finito. Deixa eu voltar aqui que deu um problema no pareamento. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Bom, recuperamos. De vez em quando dá esses problemas aqui, não é? Na transferência do meu iPad para o computador. Mas a gente vai... Já tô craque nisso daí, a gente vai consertando. Perfeito? Então, com agora essas funções definidas e à luz da forma bilinear do nosso problema de barra, que geram as entradas, né, da minha matriz de rigidez do problema de barra, eu vou conseguir caracterizar justamente essas entradas, né, com essas funções, e a forma bilinear que me define as entradas, né, da minha matriz de rigidez do elemento de barra, ou seja, as entradas da minha matriz de rigidez do elemento de barra, ela é dada pela forma bilinear, né, definidas por essa integral, ou seja, a integral entre x1 e x2 do módulo da elasticidade da área da seção transversal, né, da minha barra, e a derivada dessas funções. Filinha de I, filinha de J do elemento dx. Ok. Então, com essa integral e com as funções definidas, ou seja, o meu elemento finito de 2 nós, ele vai variar. Ele vai fazer com que o I e o J, né, tenham variação de 1 a 2. Ou seja, a dimensão da minha matriz de rigidez do meu problema de barra sobre força normal, né, a matriz de rigidez elemental, ela tem uma dimensão 2 por 2. Ou seja, 2 por 2. Eu vou ter que calcular aí cada uma dessas entradas a partir da integral que foi agora definida. De novo caiu aqui, deixa eu voltar. Vamos? Aí. Então eu tenho aqui a dimensão 2 por 2. Então a intenção é justamente calcular as derivadas das minhas funções φ1 e φ2, ou seja, são derivadas muito simples, né? A φ1 linha de x, ela vai ser dada
ela vai ser dada por menos 1 sobre o comprimento do elemento finito, e a φ' 2 de x, hoje está difícil, hein? Está bem difícil. Mas vamos lá, o vídeo vai sair. Ok, vamos lá. Então ele não apareceu ainda o que eu escrevi, mas eu vou continuar escrevendo que já aparece. E a φ de 2 de linha, ela é dada por 1 sobre o comprimento do elemento finito. Perfeito. Com isso, e a forma bilinear aqui descrita, eu posso explicitar cada uma das entradas, né? A K1, por exemplo, ela vai ser dada, né, pela integral, né, de x1 a x2 do EA. Oh, Jesus Cristo, me ajude. Isso. Do EA φ' de 1 de x vezes φ' de 1 de x dx, que é uma integral muito simples de ser calculada, não é? Então a gente já tem todas essas entradas, tá? Então é a integral de x1 a x2 e a, essas derivadas a gente acabou de calcular, tá? Tá aqui. Então é menos 1 sobre o comprimento do elemento vezes menos 1 sobre o comprimento do elemento finito dx. Então essa integral aqui, ela vai me dar o EA sobre o comprimento do elemento finito. Tudo bem? Perfeito. Com um procedimento similar, a gente consegue calcular, tá, o elemento K12, como a forma bilinear é simétrica, é igual a K21. Isso daqui, né, vai me dar uma entrada de menos EA sobre o comprimento do elemento finito. Perfeito. E finalmente a K22, que vai me dar o EA sobre o comprimento do elemento finito. Caracterizando assim, uma matriz de rigidez elemental com a seguinte apresentação: o EA sobre o comprimento do elemento finito é 1, menos 1, menos 1 e 1. Como dito, é uma matriz de dimensão 2 por 2, e o EA aqui, na verdade, representa a rigidez, não é do meu problema. Quando a gente observa o sistema K, o vetor de entrada F, a gente enxerga aquela lógica que a gente vem discutindo em sala de aula, né? Quanto maior a rigidez, menor o campo de deslocamento. Por fim, antes do exercício que a gente desenvolveu no final da aula passada, a gente passa aqui de página. Vamos ver se eu consigo passar. Passamos, isso. A gente definiu também a caracterização do vetor de força possível, não é, para o problema nosso de barra sobre força normal, ou seja, a estratégia de força, né, que vai ser utilizada, a estratégia de particularização do vetor de força, né, que a gente pode utilizar no problema de barra sobre força normal. Então, no caso, a gente utilizou, tá, como elemento de particularização foi justamente uma força
uniformemente distribuída na sua totalidade dentro do elemento finito. Ou seja, uma força Q que tem unidade de força por unidade de comprimento totalmente dentro do meu elemento finito de 2 nós. Então foi essa a particularização que foi feita. Ou seja, se eu tiver uma força uniformemente distribuída em todo o meu elemento finito, eu consigo, né, por meio dessa particularização, na verdade, caracterizar o meu vetor de força local, utilizando também a forma integral, né, desse elemento, a forma linear do problema de barra sobre força normal, que vai justamente utilizar aqui essa questão da força, né, linearmente distribuída na sua totalidade no elemento finito. Então a gente sabe, né, da aula que a forma linear do problema de barra sobre força normal, ela é dada por essa forma integral aqui, tá? Então a gente tem coordenada x1, coordenada x2, o vetor de força Q, né? Vetor de força, a força Q, tá? Multiplicada pela função de forma, tá? Φj, tá? E aí, com as funções φ definidas anteriormente, a gente consegue, por exemplo, explicitar as entradas desse vetor 2 por 1, né, particularizada para esse elemento aqui de 2 nós. Então, no caso aqui da primeira entrada, o f de 1, né, elemental, ele vai ser dado por quem? Né? Integral, né, de x1 x2 de Q vezes a função, que é aquela função decrescente, menos x mais o x2 dividido pelo comprimento do elemento finito. Se você processar essa integral, é uma integral bem simples, mas se você processar essa integral, você vai chegar no valor de Q vezes o comprimento do elemento finito dividido por 2. O que basicamente a técnica de elementos finitos me faz aqui é pegar a carga, né, distribuída, transformar em força e jogar metade para um nó e a outra metade para o outro nó. Ou seja, né, se você fizer a segunda entrada, então a gente tem também que LE sobre 2, tá? Então espero que esse vídeo possa ajudar no entendimento dessa particularização, né, dessa caracterização, né, da matriz de rigidez do elemento finito de barra sobre força normal e desse vetor de força aqui com a força distribuída na sua totalidade do elemento finito de barra. Vou também procurar fazer um outro vídeo onde a gente aplica essa particularização, tentando também apresentar aquele software que eu comentei também em sala de aula, tá? Até o próximo vídeo.